Olá, esse é o nosso primeiro episódio da série O que é? E como nós divulgamos, apresentamos, o tema de hoje que nós vamos debater, o conceito é do Estado. Todo mundo tem uma ideia do que seja o Estado, né? Quando vê a polícia, o governo, o Congresso Nacional votando, quando vê o judiciário atuando, dando uma sentença, quando falamos da educação pública, da saúde pública, do transporte público, das estatais. Então, de certa forma, está todo mundo falando do Estado. E se tem na escola uma compreensão, nos ensinam do que seja o Estado, que o Estado é um órgão que controla as relações na sociedade, tem o poder sobre o território, que conduz uma nação e que determina as regras de convivência numa determinada sociedade. Isso é assim, mas isso não diz tudo porque, ao falar assim, parece que é uma coisa meio oca, né? Porque o que é o povo? O povo é toda a população que existe num determinado território, que fala uma determinada língua, num determinado país, numa determinada nacionalidade. Mas esse povo não é assim, todo mundo igual. É um povo dividido em classes sociais, né? Tem ricos e tem pobres. Então, dentro de uma sociedade, dentro de um determinado território, de uma determinada nacionalidade controlada por um Estado, existem duas classes sociais. E diferentemente do que se coloca muitas vezes e da ideia que se tem de que o Estado sempre existiu, também não é verdade. O Estado ele é produto exatamente da divisão do povo em classes sociais. Isso acontece como produto do próprio desenvolvimento da produção, do trabalho, da troca, das relações sociais, das sociedades que eram tidas como gentílicas e que depois, com a introdução nessa sociedade, com o desenvolvimento da propriedade privada, se criou-se antagonismos tal entre a população, entre o povo, que foi preciso que a partir disso, surgisse um Estado para controlar e garantir os interesses daqueles que eram os donos da propriedade, para garantir a dominação sobre aqueles que não tinham mais propriedade. Então, o Estado ele surge para garantir os interesses políticos, econômicos e também ideológicos de uma determinada sociedade. E é com base nesse tipo de conceito que nós vamos discutir o que é o Estado. Tem-se a ideia também de que o Estado ele existe para mediar os conflitos existentes dentro da sociedade, dentro de um país, ou fora do país, como é hoje na sociedade capitalista. Isso também não é verdade. O Estado não existe para mediar as relações entre a classe dominada e a classe dominante. O Estado existe para assegurar essa dominação. E nós vamos discutir como é que isso se processa a partir da compreensão de Marx e de Engels no nosso debate de hoje. Eu vou pegar aqui um livro que eu trouxe para conversar com vocês, que é de Friedrich Engels, A Origem da Família, da Propriedade Privada e do Estado. Esse que eu tenho aqui é da editora Boitempo. É um bom livro, É uma boa editora. Eu recomendo a leitura deles a todos vocês. O que é que vai dizer Engels a respeito do Estado? Do surgimento do Estado e por que ele surgiu? Ele vai dizer: o Estado surgiu da necessidade de manter os antagonismos de classe sob controle, mas dado que surgiu ao mesmo tempo, em meio ao conflito dessas classes, ele é, via de regra, Estado da classe mais poderosa, economicamente dominante,
que se torna também, por intermédio dele, a classe politicamente dominante, e assim adquire novos meios para subjugar e expoliar a classe oprimida. O Estado antigo foi, sobretudo, dos donos de escravos para manter os escravos sob controle. Como o Estado feudal foi o órgão da nobreza para manter sob controle os camponeses servis, e o Estado representativo moderno é o instrumento de expoliação do trabalho assalariado pelo capital. Quando você ler o manifesto de Marx, ele vai dizer que a história da humanidade é a história da luta de classes. E vai informar também que essa história vai se dar e essa luta de classes vai se dar a partir da existência da propriedade privada, dos meios de produção controlados por um setor da sociedade que vai subjugar uma outra parte da sociedade a ter que trabalhar para ela. Então, para garantir, assegurar que essa classe que não tem nada se submeta a ter que trabalhar com aquela que é proprietária dos meios de produção, surge o Estado. Esse Estado ele é de caráter jurídico, político e ideológico. Então, todas as formulações das leis, as decisões políticas, as decisões que são obrigadas a serem cumpridas dentro da sociedade, são asseguradas pelo Estado. E o Estado é quem garante essa dominação. E isso se dá tanto pela força quanto ideologicamente também. Nesse setor também atua, por exemplo, todo o aparato repressivo, que é o que Engels vai chamar de destacamento de homens armados, que tem como única finalidade desenvolver toda a técnica de repressão sobre a sociedade como um todo, não, sobre aquele setor da sociedade, aquela classe social que não é proprietária dos meios de produção via de regra. Tanto é assim que a gente pode perfeitamente compreender, por exemplo, por que as cadeias são tão cheias de negros e pobres aqui no Brasil. Mas não é somente aqui no Brasil. Se você for nos Estados Unidos, você vai encontrar a mesma coisa. Se você for nos países da África, é a mesma coisa. Se você for nos países da Ásia, também. Na Europa, também. Na Oceania, também. Vão todos ter mais ou menos essa característica. Você vai encontrar os setores, principalmente da classe trabalhadora, que estão presos, que são, via de regra, aqueles que são violentados, que são reprimidos, que são torturados e que são assassinados pelo Estado. Mas o Estado não vive fazendo isso somente continuamente. Ele também tem o poder de garantir toda uma propaganda ideológica para assegurar que a sua dominação aconteça. Então, ele usa a repressão e a força quando a ideologia, ou seja, quando o convencimento, ele não está exercendo de fato o controle. Quando se faz através do convencimento, isso é feito e aí dar-se a aparência de que na sociedade existe uma tranquilidade, o que não é verdade. Então, na escola, todo o conhecimento formal, que é também universal, é também o conhecimento e as ideias da classe que é economicamente e politicamente dominante, que hoje, na sociedade capitalista, é a burguesia. Assim como foi na sociedade feudal, a nobreza e a própria igreja. Assim como foi na sociedade escravagista, o Estado escravagista e os proprietários dos escravos, que mantinham tanto os servos quanto os escravos sob o controle do Estado. Da mesma forma como nós hoje vemos. Por exemplo, na universidade, toda a produção, basicamente, é a produção formal que garante as ideias e o conceito de sociedade que o sistema capitalista adota.
Então, mesmo incentiva a concorrência entre os indivíduos, incentiva de que o indivíduo é ele que deve estudar e concorrendo com outros indivíduos na sociedade, ele, enquanto classe trabalhadora, pode ter melhores condições de existência, do mesmo jeito que ensina a toda a sociedade a se sujeitar ao comando dos grandes capitalistas. E todo o Estado está a serviço exatamente da garantia dos interesses comuns da classe dominante. Veja, nós estamos hoje vivendo um momento de grande efervescência política, de grandes ebulições, de transtorno da própria natureza, resultado da forma como ela é constantemente violentada, né? Temos milhões de desempregados, milhões de famintos, milhões que estão trabalhando em condições de penúria. Nós temos milhões de pessoas que vivem na mais completa falta de sossego, com medo de ser desempregado. Nós temos milhares e milhares de pessoas que estão fora do seu país porque não podem voltar a seu país por conta das guerras, das perseguições políticas. Nós estamos vendo agora o genocídio na Palestina, nós estamos acompanhando a guerra na Ucrânia, mas tem várias outras guerras pelo mundo, vários outros conflitos. Tudo isso é a própria burguesia concorrendo entre si e, ao mesmo tempo, impondo sobre a classe trabalhadora, sobre aqueles que não têm os meios de produção, toda forma de dominação, toda forma de violência, para que esses setores que são ricos, bilionários, trilionários, que detêm o controle sobre o Estado, continuem assegurando os seus privilégios e suas riquezas. Por exemplo, aqui no Brasil, nós acompanhamos durante décadas retiradas paulatinas de direitos da classe trabalhadora a partir das reformas trabalhistas, previdenciárias, lei de terceirização. E nós vemos isso acontecer também em vários cantos do mundo. Se você olhar hoje, tiver a curiosidade de ver o que está ocorrendo, por exemplo, no Haiti, o que está acontecendo na Nigéria, o que está acontecendo em Angola, você vai ver que o sofrimento é comum da classe trabalhadora, assim como a dominação é comum pela burguesia capitalista, tanto no seu país como fora deles, principalmente as grandes potências econômicas. Quem regula tudo isso é o Estado. O Estado é quem garante essa dominação, formula as leis, né, e ao mesmo tempo aplica essas leis. Se fala muito, né, que o Estado ele está acima das classes sociais. Não, o Estado não está acima das classes sociais. O Estado ele está a serviço de uma classe social para dominar outra. Então, nós podemos formular o conceito de Estado da seguinte forma: o Estado é um conjunto de instituições que assegura a dominação de uma classe sobre outra, que garante que a classe dominante, detentora dos meios de produção privada, oprima a outra classe que só tem como condição para sobreviver a sua própria força de trabalho. Então, veja, o Estado ele não está acima das classes sociais, o Estado não é mediador de conflitos, o Estado não está para garantir a paz numa determinada sociedade. Ele está para garantir o controle sobre os oprimidos, a classe oprimida, para garantir a dominação da classe dominante economicamente e politicamente dominante, e que também é dominante ideologicamente, através dos grandes veículos de comunicação de massa, através do conhecimento formal, do ensino formal. Então, tudo isso é produto que dentro dessa sociedade vai se desenvolvendo para a existência do Estado. Todas as ideias que nós temos concebidas, por exemplo, sobre a família,
A família que nós temos hoje, as várias formas de família existentes hoje, elas não foram assim a vida inteira. Assim como a forma como os países se desenvolveram é produto das lutas de uma classe sobre outra. Inclusive, as fronteiras de um determinado país é resultado das lutas políticas, das lutas econômicas que foram determinando esses territórios e se estabelecendo também esses estados. Então, veja, e o Estado esteve sempre garantindo, inclusive, a dominação ou mesmo mudando a forma como ele vai atuando de acordo com os interesses da classe dominante. Nós vivemos em constante conflito e esses conflitos têm aumentado porque, de um lado, se acumulam as riquezas, do outro lado também se acumula grande miséria. Então, não dá para a gente esgotar todo o debate do Estado no dia de hoje. Então, no nosso próximo episódio, nós vamos falar da democracia e nós vamos falar também da propriedade privada. Nós precisamos saber o que é a propriedade privada, o que diferencia a propriedade privada dos meios de produção daquela propriedade que a gente tem, do carro, da casa, que geralmente nós comunistas somos o tempo inteiro caluniados de que queremos tomar a casa dos outros e o carro dos outros. Então nós vamos falar do que é a propriedade, das diferenças de propriedade, de como elas existiram, de como elas vão se modificando, a quem interessa, quem possui, quem não possui, e a diferença entre a propriedade privada dos meios de produção e a propriedade que nós temos como meio de uso. Mas antes, é bom a gente também ter a perspectiva de que com essa série nós vamos debater várias vezes esse tema do Estado que vai estar indo e voltando. Então a ideia não é esgotá-lo aqui, até porque não tem como esgotar o debate do Estado num único vídeo, até porque ele está em toda a sociedade, ele regula toda a sociedade. Então tudo que nós formos discutir, o Estado também vai estará diretamente envolvido. Então, só para fechar o nosso episódio de hoje, eu vou trazer uma nova citação de Engels, que eu acho muito bacana, que também está nesse livro. Da próxima vez eu vou trazer outros livros também, e a ideia é que vocês possam ler, né, e se aprofundar um pouco mais. Ele vai dizer: o Estado, portanto, não existe desde a eternidade. Houve sociedades que passaram muito bem sem ele, que não tinham noção alguma de Estado e poder estatal. Em determinado estágio de desenvolvimento econômico, necessariamente ligado à cisão da sociedade em classes, essa mesma cisão fez do Estado uma necessidade. Hoje estamos nos aproximando a passos largos de um estágio de desenvolvimento da produção em que a existência dessas classes não só deixou de ser uma necessidade, como já se tornou um estorvo concreto à produção. Eles cairão tão inevitavelmente quanto surgiram. Com elas cairá inevitavelmente o Estado, a sociedade que organizará a produção de uma forma nova, com base na associação livre e igualitária dos produtores. Mandará a máquina estatal para o lugar que lhe é devido, o Museu das Antiguidades, ao lado da roda de fiar e do machado de bronze. Essa é a nossa grande batalha. Então, só repassando, o Estado é um conjunto de instituições que assegura a dominação, hoje, no Estado moderno, da burguesia capitalista sobre os trabalhadores assalariados, ou seja, sobre todo o proletariado nacional e internacional. Esse Estado não pode mediar os conflitos, porque esse Estado, quando ele entra num conflito, ele entra para assegurar, via de regra, os interesses da classe dominante. E quando consegue fazer alguma concessão aos oprimidos e explorados, é a partir de uma luta grandiosa, e na primeira oportunidade que ele tem, ele também vai lá e retira.
para garantir os interesses comuns da própria burguesia capitalista, tanto no Brasil quanto no mundo. Espero que vocês tenham gostado desse nosso primeiro episódio. Aproveito para pedir que deixe o seu like, né, que compartilhe com as outras pessoas, e daqui a 15 dias eu volto com um tema sobre o que é a propriedade privada. Então, até lá e a gente se encontra daqui a 15 dias, tá bom? Cheiro!